Querido Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado porque estamos juntos aqui nessa noite. Eu peço que a Tua palavra ministre e fale aos nossos corações. Eu peço que a Tua palavra transforme a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo vida, Senhor, nesse lugar, que a Tua palavra encontre cada coração aqui, que os corações sejam transformados em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu acredito que tem sido muito negligenciada, sim, de uma maneira geral, na fé cristã, nos nossos dias. Eu acho que nós começamos a dar valor para muitas coisas externas. Nós colocamos muito a nossa esperança nas situações ou nas coisas que estão fora de nós. E para ajudar, nós vivemos numa cultura, nós vivemos num contexto em que nós assimilamos que não haverá punição para os culpados. A gente vê o que está acontecendo no Brasil faz tempo, né? A respeito de corrupção e tal, e agora essa coisa mais forte da Petrobras, do BNDES, das coisas que estão acontecendo lá na Câmara, no Senado. A gente vai acompanhando tudo isso e a gente já tem essa sensação que nada vai acontecer e que ninguém vai ser punido. O cara vai ficar preso lá 2, 3 meses, aí alguém vai assinar algum papel e o cara vai ser solto, e o cara que pegou milhões, ele não vai devolver nem R$1, e fica tudo certo. E a gente acha que é uma coisa assim que acontece só na política, mas isso é uma coisa que parece que está enraizada na nossa cultura. Então a gente pode ver, por exemplo, nas escolas, né? Eu tenho alguns amigos professores e assim, como que tudo reforça a questão do aluno, por exemplo, ele não precisar estudar e o professor não pode repreender e o aluno pode fazer qualquer coisa e os pais defendem os alunos mesmo quando os filhos estão errados. Então é sempre uma coisa assim que vai fortalecendo essa questão da impunidade, essa questão de que nada vai acontecer. Eu posso fazer tudo do jeito que eu quiser, eu nunca vou ter que prestar conta para ninguém e eu nunca terei que me responsabilizar pelos meus atos. E nós demos um jeito de espiritualizar isso também. Quando nós começamos a entender que Deus, Ele é bonzinho. Deus, Ele é bonzinho, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus me ama do jeito que eu sou. E a gente começou a criar frases religiosas que fortalecem aquilo que nós aprendemos na nossa cultura. E nós trouxemos isso para dentro da igreja. Eu lembro quando eu era pequeno e estava começando esse movimento gospel no Brasil, né? Então, por exemplo, a igreja que os meus pais eram, não tinha bateria, não podia ter guitarra e tal. E aí, eu era pequeno, estava começando a vir essa concepção musical assim, para dentro da igreja. E eu lembro que era muito falado assim, o mundo está entrando na igreja. Porque agora estão tocando rock na igreja. Porque agora estão tocando samba na igreja. Então, o mundo está entrando na igreja. Está entrando na igreja. E eu acredito mesmo que o mundo estava entrando na igreja, mas não por causa da música. Mas por causa dos conceitos do mundo e dos conceitos malignos que acabaram fazendo parte da igreja também. E esse foi um dos maiores. Esse foi um dos maiores. Que não haverá problema, que não haverá punição, porque Deus é bonzinho. E da maneira que as coisas estão, é muito capaz de logo aparecer um cara falar que quando Jesus morreu naquela cruz, ele desceu com um extintor lá no inferno, apagou o inferno inteiro, e agora não tem mais inferno. E agora ninguém mais vai para lá. E nós assimilamos isso. Só que com tudo isso, acabou sendo anulado a coisa mais importante para a transformação da vida. Com tudo isso, acabou sendo anulado o primeiro passo para uma vida diferente. Porque se você está aqui hoje, você precisa pensar numa coisa. Você quer ter uma vida diferente,
ou você quer agregar algum tipo de religião na sua vida? Porque são duas coisas bem diferentes. Se você quer agregar religião na sua vida, e você fazer coisas boas, você ter a sua parte religiosa em dia, você prestar algum tipo de culto, você pode estar em qualquer religião desse mundo. Você não precisa estar na igreja. Se você quer adorar uma divindade, um ser superior, se você procura alguma coisa mística, se você procura de alguma forma alguma bênção, existem muitos lugares que proporcionam isso. Mas, se você quer uma vida transformada, mas se você quer receber uma vida nova, então você precisa rever algumas coisas. Eu gostaria que você lesse comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 3. A partir do versículo 1. Mateus capítulo 3, no versículo 1. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Quem que é esse alguém? Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. João Batista, segundo Jesus Cristo, foi o maior profeta que existiu no Antigo Testamento. Mas você fala assim: mas a história de João Batista está no Novo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, ela começa a partir da morte de Jesus Cristo e da ressurreição. Né? Então, apesar da história de João Batista estar escrito nos Evangelhos, a nova aliança ela aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Por isso que ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança. E João Batista, ele tinha uma missão. João Batista, lá em Isaías, lá atrás, Isaías disse assim: olha, haverá uma voz que clamará do deserto, e essa voz vai preparar o caminho do Senhor. E Deus chamou João Batista para morar no deserto. E Deus chamou João Batista para que preparasse o caminho dele. E ele vai endireitar os caminhos, dizia a profecia. Os lugares altos ficarão nivelados. E os buracos profundos também serão nivelados. Os caminhos cheios de curva ficarão retos, porque ele vai preparar o caminho do Senhor. E a pregação de João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor, que estava preparando o caminho de Jesus, a pregação de João Batista poderia ter sido: vocês precisam ter fé. A pregação de João Batista poderia ter sido: vocês precisam fazer coisas boas. A pregação de João Batista poderia ter sido: vocês precisam ser mais solícitos, ou vocês precisam se envolver com as coisas do céu, ou vocês precisam deixar as coisas dessa terra, ou vocês precisam se ocupar com os pobres,
ou vocês precisam trabalhar a solidariedade. Se ele falasse tudo isso, estaria certo. Se ele falasse qualquer uma dessas coisas, nós sabemos que todas essas coisas, elas fazem parte da vida de um cristão. Mas a pregação de João Batista era: arrependam-se. A pregação de João Batista não era faça coisas. A pregação de João Batista não é realizem obras. A pregação de João Batista era arrependam-se. Arrependam-se. A pregação de João Batista dizia respeito unicamente àquela pessoa que estava ouvindo ele. Porque João Batista falava para aquela pessoa: arrependa-se. Não adianta você fazer caridade, boas obras, dar dízimo, não adianta você ser solidário, não adianta você viver em jejum, oração, não adianta você ter fé, não adianta você fazer tudo que a Bíblia fala para você fazer, se a sua vida não começa com o arrependimento. E ele falava assim: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E aí a gente continua lendo em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, o começo do ministério de Jesus Cristo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Espera aí que deu erro no meu arquivo aqui, irmãos. Bom, põe para mim o texto aqui, vai, por favor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Pode continuar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na cidade de Zebulon e de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso aqui marca o início do ministério de Jesus Cristo. Ele foi tentado pelo diabo. Em Lucas ou Marcos, se não me engano, Lucas fala assim: e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, ele foi tentado pelo diabo, e depois termina a tentação e ele fala assim: e Jesus voltando, cheio do poder do Espírito Santo. Então, a partir desse momento, Jesus começa a exercer o seu ministério. E a primeira pregação de Jesus Cristo é: arrependam-se. A primeira coisa que sai da boca de Jesus, quando ele começa a sua missão na terra, é: arrependam-se. Então veja bem, para preparar o caminho, para preparar a vida, para preparar a chegada de Jesus, João pregava: arrependam-se. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa pregando: arrependam-se. Deve haver algum valor no arrependimento, para que o maior profeta pregue isso a vida inteira, e o Messias venha e continue pregando a mesma coisa. E Jesus disse: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Em outras versões, que eu gosto mais, fala assim: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. E se vocês não se arrependerem, vocês não farão parte desse reino. E olha que coisa interessante, porque
nós desejamos as bênçãos de Deus. Nós desejamos a cura, a família restaurada, nós desejamos uma vida financeira melhor, nós desejamos saúde, nós desejamos muitas coisas, nós queremos todas as bênçãos, e a gente olha para a Bíblia, e às vezes a gente fica inconformado porque fala, Senhor, você prometeu, por que você não dá, por que não acontece, por que tudo? Então nós queremos a bênção, mas nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos o que está lá no fundo, e nós não queremos o primeiro passo. O primeiro passo que Jesus disse para nós podermos entrar na vida, para que nós pudéssemos receber vida em abundância, era arrependam-se. Arrependam-se. Uma característica muito forte do arrependimento é que o arrependimento ele só diz respeito a você. Arrependimento não diz respeito a outras pessoas. O arrependimento não diz respeito a lugares ou a situações. O arrependimento, ele diz respeito único e exclusivamente a você. A você. E era interessante porque quando João Batista, ele estava pregando, se você depois conferir o texto lá, fala que as pessoas confessavam os seus pecados e elas eram batizadas. Já pensou se isso começa a acontecer de novo? Que horror que ia ser? Já parou pra pensar nisso? Imagina um cara lá no Rio e uma galera, tipo, centenas de pessoas. E aquele cara ia ser batizado. E aquele cara começa a chorar e ele começa a gritar, eu sou um adúltero, eu traio a minha esposa. E eu não quero mais ver isso. Imagina a mulher sendo batizada e falando, eu sou uma adúltera, porque eu traio meu marido. Imagina o outro sendo batizado e falando assim, eu sou ladrão. O outro falando, eu sou assassino. O outro falando, eu sou pedófilo. A mulher falando, eu sou uma fofoqueira. Eu sou uma mentirosa, eu sou uma orgulhosa, eu sou um idólatra. Imagina as pessoas confessando publicamente os seus pecados. Isso parece que era uma coisa meio comum, porque lá em Atos aconteceu a mesma coisa. Nós vemos um relato no livro de Atos, que fala que as pessoas iam e confessavam publicamente os seus pecados. E se arrependiam dos seus pecados e recebiam a salvação. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. O arrependimento, ele é uma coisa que tem que acontecer dentro de você. Mas quando nós falamos de coisas de dentro, nós acabamos encontrando uma outra dificuldade, um outro problema. Todo mundo sabe que eu sou noivo da melhor psicóloga da nação, né? E a gente conversa muito, inclusive a gente vai casar dia 30 de julho, e eu gostaria que todos vocês estivessem presentes, nós vamos fazer um culto, vai ser aqui no Viver dia 30 de julho, beleza? Espero vocês aqui, irmãos, mais pra frente mais detalhes. E a gente conversa muito sobre muitas coisas, e ela estuda muito a questão das emoções e do comportamento humano, e ela me ensina muita coisa, e a gente conversa muito sobre isso, e já faz algum tempo que ela está falando da dificuldade que as pessoas têm de se conhecer, da dificuldade que as pessoas têm de olhar para dentro, que todo mundo olha para fora, e todo mundo busca as realizações do lado de fora. E que as pessoas, elas não sabem o que acontece dentro delas. E aí, eu dou atendimento, desde que a gente está conversando sobre isso, né? E eu comecei a perceber isso nos atendimentos que eu dou também. Porque chega uma pessoa lá e fala assim, eu vim aqui conversar com você e tal, não sei o quê. Por quê? O que aconteceu? Cara, eu tô mal, velho, tô zoado. Aí você fala, puxa, vamos conversar então, cara. Vamos lá na minha sala, tá, quando você pode? Não, vamos lá, beleza. Aí o cara chega, e aí, meu? Denon, tô mal, cara. Eu, cara, mas o que você tem? Denon, falar pra você, eu tô zoado, viu, velho? Aí eu falo, mas
Mas por quê? Ah, mano, porque eu não estou bem. Aí eu falo, é mesmo? Mas o que aconteceu? Ah, sei lá, cara. Mas o que você sente? Ah, mano, é um negócio aqui assim, aqui, não dá nem para explicar. Eu falo, cara, nesse caso, só pulando da ponte. A pessoa, ela não sabe o que está acontecendo dentro dela. Ela não sabe. Ela não sabe. E alguns sábados atrás, eu estava pregando no culto, e eu falei para os meninos, né, eu falei assim, sabe o que mais me assusta nessa geração? É que se vocês tiverem um celular, e se vocês tiverem uma rede Wi-Fi e um cabo de energia, o mundo pode acabar, que vocês vão estar bem. Que vocês vão estar bem. É capaz do mundo acabar e vocês ficar tirando foto, filmar, colocar no Instagram e mandar assim, hashtag mundo, fim do mundo, hashtag é nós daqui a pouco morrendo e tal. Porque tá bom. Se eu puder ver o que acontece na vida de todo mundo, tá bom. Se eu puder conhecer todos os lugares do mundo pelo celular, tá bom. Se eu puder ver as fotos de tudo que acontece, tá bom. Eu não preciso mais ter experiências. Eu não preciso mais conhecer, eu não preciso mais parar, eu não preciso mais me relacionar. Se eu tiver um celular, se eu tiver um Wi-Fi boa, mas a conexão tem que ser boa, né? Se tiver um Wi-Fi boa e se eu tiver energia, meu Deus, não preciso nem de comida. E aí você vai conversar com as pessoas, elas não sabem o que acontece. Então, o que é estar mal? O que é estar mal? Imagina chegando para o médico, doutor, vim aqui, por quê? O que aconteceu? Estou mal, doutor. Mas o que você tem? Não sei. Mas aonde dói? Doutor, sei lá, ao mesmo tempo tudo, ao mesmo tempo nada. Aí você fala assim, mas é na cabeça, no pé e tal. Eu falei assim, doutor, é uma dor que assim, não dá para explicar, não sei nem se é dor. O que o médico vai fazer? O que o médico vai fazer? Imagina que eu chego lá no médico com a perna quebrada, minha perna torta, e aí o médico fala, e aí, o que você tem? Eu falo, não estou muito bem. Por quê? Não sei. Alguma coisa está me incomodando, eu não sei o que é. E com as nossas emoções e com o nosso exterior, a gente faz a mesma coisa. E aí o que acontece? Nós não encontramos o caminho para resolver a nossa vida. Porque uma coisa é você chegar assim e falar assim, ô Denão, beleza, tal, não sei o que, cara, eu estou mal, preciso conversar com você. Vamos lá, cara, por que você está mal? Não sei, eu vou fazer uma prova e eu não tive condições de estudar porque eu trabalhei muito, ou porque eu tive que fazer e eu estou com medo de não passar, e se eu não passar nesse concurso, eu estou com medo de começar a passar necessidade porque meu pai perdeu o emprego. Então você começa a falar assim, nossa, ele está mal por quê? Porque ele está preocupado e ele está com medo. Nossa, eu estou mal porque eu vi que meu pai brigou com a minha mãe e eu estou com medo deles se separarem. Então você fala assim, nossa, o cara está mal porque ele está com um problema na família. Olha, eu tô mal, já faz noites que eu não durmo, mas por quê? Eu falei, eu não sei, o meu marido está estranho. O meu marido, ele não me procura mais. O meu marido, eu sinto que ele está distante, ele fica dormindo no sofá. O meu marido não conversa mais comigo. Alguma coisa está acontecendo ótimo. Então ela está mal, por quê? Porque existe uma preocupação e uma desconfiança. O que você começa? Você começa a trabalhar para que essa questão que está enferma seja resolvida. E por que o arrependimento é uma questão tão difícil? Porque para você se arrepender, você vai precisar saber o que está dentro de você. Para você se arrepender, você vai precisar conhecer o seu coração, você vai precisar reconhecer. Mas aí eu faço uma pergunta, como que você vai reconhecer se você nem conhece? Como que você vai reconhecer se você não conhece? Como que alguma coisa ressurge se ela primeiro não surgiu? Como que você vai rever se você nunca viu? Como você vai reconhecer se você nunca conheceu? E aí a vida das pessoas vai patinando, porque as pessoas buscam resoluções externas para coisas que estão dentro. Quantas vezes você não conversou com alguém, ou quantas vezes você mesmo não disse isso? Porque o dia que
eu arrumar um trabalho melhor, minha vida muda. O dia que eu arrumar uma namorada, um namorado, o dia que eu casar, essa tristeza vai sair do meu coração. Ah, porque o dia que eu conseguir tal coisa, o dia que a minha família mudar, eu vou ser feliz. Tudo isso é mentira. Se hoje você é um cara triste e você não tem dinheiro, quando você ganhar muito dinheiro, você vai ser um cara triste com muito dinheiro. Se hoje você é uma pessoa que é infeliz porque você está solteiro, quando você casar, você vai ser infeliz casado. Porque essas coisas não se resolvem no exterior. Essas coisas se resolvem no coração. O que é a vida? Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aonde essas coisas se manifestam? Aonde o amor se manifesta primeiro? Ou aonde o amor nasce? Aonde a alegria nasce? Como que alguém é alegre para fora? Como que a pessoa é alegre para fora? Onde a paz nasce? Como que a pessoa tem paz para fora? Como que a pessoa tem paz para fora? A gente conversa bastante com jovens, e jovem vive bastante nesse ambiente de balada, de festa, de auê. E beleza, qual que é o objetivo de uma festa? É promover o quê? Alegria. Ninguém vai para a festa para ficar triste, né? Nossa, vai ter mó festona hoje, ó. Vou gastar 200, então eu vou lá para ficar triste, porque eu tô a fim de ficar mal lá. Não, o pessoal vai para a festa porque quer ficar feliz. Vai ter tudo que o cara quer. Música, os amigos vão estar lá, um monte de mulher para ele pegar e bebida. Então ele vai estar num ambiente, vai proporcionar alegria para ele, porque é isso que ele acha que ele quer. E quantas pessoas no meio dessas festas de 100, 200, 300, 1.000, 5.000 pessoas, quantas pessoas estão rindo, estão pulando, estão zoando, estão usando droga e tal, mas por dentro estão pensando em se matar. Por dentro estão tristes. Por dentro estão sozinhas. Quantas pessoas mudam de cidade porque querem paz? E aí a pessoa vai morar em, sei lá, em Bilac. E não encontra paz. O cara vai lá, ele não acontece nada na cidade. Uma vez a primeira vez que eu fui pregar em Macatuba, a gente estava chegando, né? Aí estava lá, Macatuba, sei lá, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Aí a gente andou, né? Aí eu falei, rapaz, 10 quilômetros cumprido? Aí eu vi uma plaquinha Macatuba Retorno. Eu passei de Macatuba. Acho que eu devo ter espirrado, né? Quando eu olhei, a Macatuba já tinha passado. E aí o cara vai para uma cidade em busca de paz, e ele não encontra paz. Por quê? Porque a paz está dentro. A paz está dentro. E é tão difícil a gente entender o que é o arrependimento, porque o arrependimento é uma mudança interior. A palavra arrependimento significa metanoia, significa renovação da mente, renovação da motivação, renovação dos pensamentos, renovação dos sentimentos. Isso é metanoia, é uma transformação interna. Mas para que a gente seja renovado e para que a gente mude, a gente vai precisar passar por um processo terrível, sabe qual que é? De olhar para ver o que tem dentro. E muitas vezes o que a gente não quer ver é o bicho que tem dentro da gente. Por isso que a gente fecha o armário, por isso que a gente fecha o porão,
Por isso que a gente coloca uma coisa bonita, coloca uma meia dúzia de quadros lá, coloca uma Bíblia aberta. Porque a gente quer disfarçar e a gente não quer olhar para esse bicho que mora dentro de nós. Mas o que João Batista estava falando é quando vocês se arrependem, que esse bicho que tem dentro do coração vai embora. E sem arrependimento não existe vida. Sem arrependimento, irmãos, não existe vida. Não existe transformação, não existe cura, não existe libertação. Você pode ter tudo o que você quiser, mas você vai sempre carregar essa angústia, essa tristeza, essa acusação, essa coisa terrível dentro de você, porque isso sai com o arrependimento. Isso vai embora quando você se arrepende, quando você olha para o seu coração e você fala: Senhor, eu sou assim mesmo. Senhor, eu fiz e eu fiz de propósito. Deus, eu sou mentiroso. Deus, eu sou um adúltero. Deus, eu sou uma fofoqueira, e quando eu falo para fazer mal para as pessoas mesmo. Eu não falo sem querer, porque eu sou engraçadinha ou porque eu sou sem noção. Não, eu sou maldosa. Eu sou maldosa. Deus, eu sou avarento. Se a gente não trilhar o caminho do arrependimento, de reconhecer o que tem no nosso coração, nós não vamos viver a vida em abundante, a vida em abundância que Jesus prometeu para a gente. E sabe, crente desenvolveu uma habilidade muito boa, muito boa. Nós somos experts em colocar coisas para proteger a gente de olhar o nosso coração. Então a gente pega, por exemplo, coisas como: você precisa amar o seu próximo, ou você precisa cuidar do seu próximo. E aí você cuida do seu próximo, você ama o seu próximo, você ajuda o seu próximo. E você fazer as coisas para o próximo é um ótimo escudo para você não precisar olhar para dentro de você. Um exemplo bem comum e bem batido. Quantas mulheres não negligenciam a sua família porque estão fazendo as coisas da igreja? Quantas pessoas eu já conversei que a mãe tem reunião de oração segunda, terça reunião de mulheres, quarta reunião de faxina, quinta reunião de estudo bíblico, sexta reunião de não sei o quê, sábado o dia inteiro na igreja fazendo um monte de coisa, e domingo tem 3, 4, 5 cultos na igreja, e a mulher fica lá o dia inteiro, e fica o dia inteiro orando para o marido se converter, mas o marido nunca vê a esposa, porque a esposa está sempre na igreja. E aí quando o marido pede alguma coisa para a mulher fala assim: se você quiser, esquenta você mesmo, porque eu estou atrasado para o culto. E aí, em nome de Deus, essa pessoa nega a família. Mas aí ela coloca na conta de Deus, porque ela fala assim: Jesus disse que se eu não amar mais o Senhor, mais a obra dele, do que a minha própria casa, do que a minha própria família, eu não sou digno de entrar no reino de Deus. Quantas pessoas pregam, têm cargos na igreja, são líderes? Quantas pessoas vivem uma boa vida religiosa, mas negam a Jesus quando estão fora da igreja? Mas essa pessoa, ela olha para ela e ela fala assim: nossa, olha quanta coisa eu faço. E nós vamos colocando então essas barreiras para que a gente não olhe para o nosso interior, para que a gente fale: olha, eu preciso de mudança. E isso acontecia também com João Batista, porque os fariseus olhavam e os saduceus, eles falavam: olha as coisas que nós fazemos. E aí João Batista falava: mas vocês precisam se arrepender. E aí eles falavam para João Batista: mas nós somos filhos de Abraão. Nós temos aqui a Deus no nosso sangue. Nós somos ensinados nas leis de Moisés. Nós fazemos todas as coisas, nós jejuamos, nós vamos para o culto, nós pregamos, nós damos esmolas, nós fazemos muitas coisas. Como vem você aqui, ô sujeito esquisito, e você vem falar que eu preciso me arrepender? Eu sou filho de Abraão, sou descendente de Davi, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Judá. Como você vem falar para mim, eu que tenho uma linhagem, eu que sou filho de Abraão? E aí João Batista vira para esses caras e fala: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês
cortados, porque até dessas pedras que estão aqui, Deus pode fazer filhos de Abraão. Até dessas pedras que estão aqui, Deus pode levantar pessoas santificadas e glorificadas. E se vocês não se arrependerem, já está posto na raiz. E a árvore que não der fruto, ela vai ser cortada. Mas essa palavra é pesada demais para a gente hoje, porque a gente já nem acha que o inferno existe. E aí a gente desenvolveu uma outra técnica muito boa, a técnica da comparação. Você chega para uma pessoa e fala assim, cara, isso está errado, você precisa se arrepender. Aí a pessoa, ela pensa, ou ela fala assim, está falando de mim e tal, não sei o quê, eu sei que eu tenho esse problema aqui, mas e aquele cara lá que faz tal coisa e o cara toca no louvor? E aí eu fico perguntando, o que isso quer dizer? O que acontece? Não, tudo bem, eu até concordo. Eu vou lá para você assim, pastor, ó. Eu sei que lá na minha empresa lá, eu faço uns gatos, eu faço umas coisas assim, que, assim, elas nem são certas, mas, não são erradas. Eu sei que tem algumas coisas ilegais, né? Mas, ó, eu nunca traí minha esposa. Mas aí tem aquele cara ali, ó, o que adianta? O cara é honesto, a empresa dele está tudo certa, a empresa dele vai bem, mas o cara sai com um monte de mulher aí, e está traindo a esposa. Eu não faço isso. Isso quer dizer o quê? O que você está querendo dizer com isso? Que porque o outro trai a esposa, você não trai, está tudo certo? As pessoas não entendem que vão os dois para o inferno. Elas acham que elas não vão porque o nível de pecado delas é menor do que o pecado do outro. Isso não existe. É por isso que o arrependimento é uma coisa tão forte, porque ele não está conectado àquilo que as outras pessoas fazem. O arrependimento está conectado à sua vida. Isso foi uma coisa que eu aprendi uma vez. Eu estava lendo a Bíblia e eu era novo. E lá no último capítulo de João, Jesus, ele chama Pedro e fala, Pedro, vem aqui. Pedro levanta e vai, e João levanta e vai junto. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim, ô Jesus, você não me chamou? Por que ele está vindo? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Quanto a ti, vem e me segue. Jesus deu uma resposta extremamente dura. Jesus estava ensinando para Jesus estava ensinando para Pedro. Pedro, é o seguinte, eu falei com você. Você não tem que olhar para o lado para saber quem está fazendo e quem não está fazendo. Eu chamei você. Se eu quiser que ele faça outra coisa, o que você tem a ver com isso? Você não é responsável por aquilo que ele vai fazer. Você não é responsável por aquilo que ele está fazendo ou não está fazendo. Você é responsável por você. Eu não falei para você me seguir, então me segue. E meu irmão, na nossa vida é assim também. Nós olhamos para o lado e falamos, aquela pessoa não faz, aquela pessoa faz, mas olha aquela pessoa, como que ela faz isso? Mas olha, por que aquele faz aquilo? Mas porque a gente fica olhando para os outros e Jesus está falando assim, ei, eu estou falando com você, por que você está olhando para o lado? É com você que eu estou falando. Por que você está se justificando com a vida do outro? É com você. É com você e nada melhor do que o arrependimento para que a gente entenda isso, que é com a gente. É com a gente. E a proposta do arrependimento é que a sua vida seja transformada. O propósito do arrependimento, a Bíblia fala em 1º, 2 Pedro, fala assim, que é da vontade de Deus que todos os homens caminhem para o arrependimento, para que esses homens recebam vida, para que esses homens sejam salvos, para que eles sejam transformados. Essa é a vontade de Deus, porque o arrependimento gera vida, o arrependimento liberta, o arrependimento transforma, o reconhecimento das fraquezas, dos pecados e dos erros transforma. Você tem que entender que o maior interessado na sua salvação é o próprio Deus, porque Ele te ama.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,17 fala assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O maior interessado na sua salvação é Jesus. O maior interessado na sua transformação é Deus. E quando Ele coloca a chave do arrependimento para que a gente possa abrir a porta da salvação, é porque Ele quer que você receba a vida e você receba a vida em abundância. Vamos pensar no contexto histórico. João Batista veio e ele preparou o caminho do Senhor. João Batista não fez um milagre. João Batista não teve uma manifestação sobrenatural. João Batista só falava do arrependimento. Quando aquele povo começou a entender o que era arrependimento, Jesus Cristo veio. E o que Jesus Cristo fez? Curou, libertou, expulsou demônio, restaurou família, ressuscitou morto. Jesus, ele fez milagre, aconteceu, sobrenatural e tudo. É isso que acontece na nossa vida. O arrependimento, ele abre o caminho para que a vida dos céus inunde o nosso coração e a gente seja transformado. O arrependimento, ele alinha o nosso coração para que a gente receba a intervenção divina. É a transformação da mente, é a transformação do coração, é o abandono dos pecados, onde Jesus pode se manifestar. E, para a gente terminar, nem sei que horas são, 8h30. Acabou a bateria do meu relógio. Eu falei, puxa, 11h25, tá tarde, hein? Preguei, nem vi o tempo passar. A imagem que me vem na mente, quando eu penso em arrependimento, é uma imagem meio esquisita. Mas, quem aqui já sonhou, vamos ser sinceros agora para eu não passar vergonha sozinho, hein? Quem aqui já sonhou que ou foi trabalhar, ou foi para a escola, ou estava na rua e estava sem roupa? Quem aqui já sonhou? Isso. Depois a minha noiva vai analisar um por um para falar para vocês o que significa. É engraçado, a gente está em algum lugar e fala assim, Ellen, eu tive um sonho assim, o que isso significa? Né? Parece, peraí, deixa eu ler sua mão que eu vou falar o que é. Deixa eu jogar um búzio aqui, porque eu vou te falar o que é, que eu vou tirar a carta. E aquela sensação que, quantas vezes eu sonhei que eu estava pregando sem roupa, tocando. Né, e eu colocava a guitarra aqui assim, tipo, meio Red Hot Chili Peppers, né, em 92 aqui assim, ó. Eu falei, meu Deus, ainda bem que o pastor não está aqui, está viajando, né, senão ele ia ver que eu esqueci de vir com roupa. Inclusive eu tenho um fato fatídico na minha vida, não sei se os irmãos sabem, uma vez eu estava ministrando louvor e minha calça caiu. Era a época que usava aquelas calças big, né, então você comprava calça jeans tipo 56. 58, ficava aquela coisa aqui e prendia. E um dia ela estava mal presa. E num louvor um pouco mais agitado, ela se desprendeu do meu corpo. Né? Foi uma coisa horrorosa. Eu quase acabei com o culto. Quase não, eu acabei, porque o baterista caiu, começou a dar risada. Os presbíteros deitou no chão, começou a dar risada. Os irmãos, eu falei, gente do céu. Eu gostaria que tivesse sido um sonho, né? E a sensação, quando eu entendo do arrependimento, é essa sensação que nós temos quando nós sonhamos que nós estamos na frente de todo mundo sem roupa. É como se a gente entrasse sem roupa numa sala cheia de espelho, no chão, no teto, do lado, que para onde você olha, você só vê você. Para onde você olha, você vai tentar tampar, mas aí você vai ver do outro lado e você vai tentar esconder. E aonde você estiver olhando, você vai estar exposto. Essa sensação de constrangimento, de que eu não consigo me esconder, eu não consigo tampar, não tem um lugar que eu possa me enfiar, não tem uma coisa que eu possa me cobrir. E aonde eu olho, existe um espelho que reflete só a mim. Quando eu falo em arrependimento, é essa imagem que vem na minha cabeça. As pessoas entrando nessa sala, onde elas não têm como se esconder. E aí quando nós começamos a expor para Deus,
olha, Senhor, eu sou assim. Olha, Senhor, eu fiz isso. Deus, então, Ele começa a cobrir a nossa nudez. E Ele começa a tirar a nossa vergonha. Deus, então, Ele começa a transformar a nossa vida. Penso eu, uma coisa minha, pensamento meu, que se uma pessoa nunca sentiu vergonha enquanto orava, nunca ficou com vergonha de falar para Deus alguma coisa, penso eu que essa pessoa nunca teve uma oração de quebrantamento sincero. Eu penso assim. Se você nunca ficou com vergonha de falar para Deus alguma coisa e teve que falar e você chegava até a dar uma tremida porque irmão, talvez você não tenha tido ainda uma oração sincera em que você se rasgou diante de Deus. Porque o arrependimento, ele diz respeito só a você. E se você ora e fala, Deus, eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa dele, ou eu fiz isso por causa disso, isso não é arrependimento. Agora, quando você se coloca e fala, Senhor, eu sou assim, eu fiz isso, e eu fiz de propósito, e eu quero te pedir perdão. Deus, não tem nada que eu possa fazer para reparar o que eu fiz, e eu quero te pedir perdão. Quando eu fiz, Senhor, eu sabia o que eu estava fazendo. E mesmo assim eu fiz. E mesmo assim eu não parei. E eu estou morrendo de vergonha de falar isso, Deus, mas eu fiz de propósito. E eu quero te pedir perdão. Sabe, queridos, nós precisamos parar de tentar agregar o reino de Deus a uma vida pecaminosa. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu quero falar para você, meu irmão, que se você tem uma vida muito boa, muito legal, se você é um homem que faz um monte de coisa boa, mas você está traindo a sua esposa, eu quero te falar uma coisa, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você que tem roubado, você que tem feito coisas ilícitas, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Minha irmã, você que é fofoqueira, você que destila veneno, que faz o mal para as pessoas com a sua língua, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. O arrependimento fala da nossa salvação. O arrependimento fala da nossa vida com Deus. E se nós não trilharmos o caminho do arrependimento, nós não veremos o reino de Deus. Porque Jesus disse, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E sem arrependimento, ninguém poderá entrar no reino dos céus. E eu gostaria que essa palavra ficasse no seu coração. E quando você chegasse na sua casa, você parasse e pensasse nela. E você colocasse em ordem a sua vida. E eu vou já avisar para você que esse caminho, no começo, não é um caminho gostoso, tá bom? Ele não é um caminho fácil. No começo. Mas depois gera vida e vida em abundância. Então tenha coragem de andar por ele. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Feche seus olhos, meu irmão, e você pense um pouco na sua vida. Se existe alguma coisa que você precisa colocar em ordem. Se você aprendeu a ser uma pessoa religiosa, se você quis colocar uma terra em cima do seu passado ou das coisas que você fez, mas você nunca pediu perdão por ela. Hoje é o dia que você vai ter que fazer isso. Eu estava lendo um livro que falava que o maior erro das pessoas é que elas buscam a transformação externa para que o interior seja transformado.
Mas o que realmente acontece é que quando nós nos arrependemos, o nosso interior é transformado. O nosso interior muda o mundo espiritual e o mundo espiritual muda o mundo ao nosso redor. Feche seus olhos e vai pensando nisso. Eu queria fazer uma pergunta, se tem alguém aqui nessa noite que quer abandonar a sua vida de pecado e entregar a sua vida para Jesus. Alguém que entendeu que é pecador, mas nunca confessou Jesus na sua vida. E veio aqui na igreja como um convidado, como um amigo, ou estava passando e entrou. E você quer ser transformado. Se você quiser entregar sua vida para Jesus hoje, eu vou pedir para você levantar sua mão, porque nós vamos orar por você. Levante a sua mão, se tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus. Amém. Tem mais alguém? Levante sua mão se tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus. Amém. Ô Nava, vai do lado daquele senhor, faz com ele a oração. Você que está no seu lugar, com seus olhos fechados, eu quero que você medite um pouco na sua própria vida. Você está com a mão levantada, quer entregar a vida para Jesus também? Sim? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais uma pessoa ali, né? Andréia, você pode orar junto com ela, por favor? Amor, Ellen, vai na menina lá atrás, por favor. Levanta sua mão de novo. Ali, ó. Ali, ó. Do outro lado. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão, que alguém vai aí orar com você. Porque às vezes aqui em cima é um pouco ruim de enxergar, então, mas não tem problema. Você vai meditando na sua vida, irmão. E depois a gente vai orar, tá bom? Mas pensa mesmo. Ore. Fala, Espírito de Deus, ministra no meu coração. Em nome de Jesus.